Olá pessoal, hoje, como vocês podem ver, estou com os fones de ouvido Amazfit e vou mostrar como vocês podem pareá-los facilmente com seu dispositivo Android. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir as configurações no seu celular Android, acessar dispositivos conectados e emparelhar um novo dispositivo. Agora você precisa abrir o estojo e retirar os fones de ouvido de dentro dele. Agora, eles devem entrar automaticamente no modo de pareamento e você deve ir para a tela inicial do Bluetooth. Caso contrário, você precisa segurar esses botões aqui e em ambas as nádegas até que eles apareçam na lista de dispositivos do Fable. Eu os vejo por aqui. Coloque uma máscara acima. E pronto, é isso. Espero que isso te ajude e até logo.